Nós somos carentes de profissionais que queiram fazer diferença na vida dos nossos filhos. Pelo amor de Deus. Sejam muito bem-vindos ao Chega Mais com a Ingrid Campos. Aqui é um espaço de troca, de conversas e de vivências reais. Se você aí do outro lado gosta desse tipo de bate-papo e acompanha a gente, vem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é de suma importância. Por que de suma importância? Estou aqui com a Fernanda, não é isso? Fernanda, nutricionista. Eu vou ler porque fica mais fácil para eu não errar nenhum adjetivo e nenhuma atividade. Nutricionista, criadora da página Nutrição para TEA e TDAH. É isso, Fernanda? Isso mesmo. E estou com a Maria Gabriela, que carinhosamente eu chamo de Biba, tá? E a Maria Gabriela, ela é professora e acompanhante de crianças com comorbidades e desenvolvimentos atípicos. É isso, Biba? Eu falei errado? Não, tudo certinho. Certinho? Então tá bom. Então hoje eu tô aqui e a gente vai falar sobre um assunto TDAH, autismo, sobre tudo isso e nutrição, acompanhamento. Então se você tem curiosidade, fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre todo esse universo. Tá? Eu desconheço porque eu não tenho essa vivência, essa experiência, então eu trouxe quem tem para falar sobre o assunto. Então vamos lá, eu vou dar as boas-vindas para vocês duas. Vocês estão nervosas? Sim! Não parece! Bem, a Biba já é normal, ela tá nervosa e não transparecia. A Biba é essa calmaria que o pessoal que convive com ela já sabe, né? Não consegue. Eu também não sei. Essa calmaria. O mundo tá caindo, Gabriela. Acho que poucas vezes eu conheço a Biba há muito tempo. Por isso que eu chamo ela de Biba, porque é um apelido que acompanha a gente desde pequenininha. Você tem algum apelido pra mim, Biba? Que absurdo. Não, ela é muita calma. Ai, olha. É muita calma. Ela tem que fazer um e-book. Bota aí pra gente vender. Eu acho que da próxima vez eu vou trazer ela só pra falar sobre essa calmaria. A gente compra. Ensinando a gente como que é. Porque ela sempre foi, a gente sempre foi. Não tenho que tirar nem pôr. A Biba é o que é. É isso. E aí, a Fernanda, eu quero entender um pouco mais sobre você, Fernanda. Cada um vai falar um pouquinho sobre vocês. Aliás, vocês vão falar sobre vocês. E aí eu quero saber quem é a Fernanda por trás de toda essa especialidade de nutrição, dessa criação dessa página. Eu quero saber o que a Fernanda faz, quais os hobbies da Fernanda. Vai, vou deixar espaço para vocês. Então, sou Fernanda Oliveira, nutricionista e professora de matemática, esposa, mãe do Theo. O Theo tem 8 anos, uma criança atípica, nível 3 de suporte, não verbal. E a nutrição entrou na minha vida a partir dele. Que legal, que legal. Quando eu recebi o diagnóstico, eu precisava saber montar uma equipe multidisciplinar para que fizesse diferença na vida do meu filho e que no futuro ele conseguisse autonomia para viver sozinho, viver melhor. Claro, então a gente busca isso, qualidade de vida. E aí, buscar profissionais é muito difícil. Principalmente profissionais que queiram, né, fazer a diferença. Sim. E eu percebi, né, que nós, famílias atípicas, temos muita carência, né? Nós somos muito carentes. E eu falei, eu preciso ajudar essas famílias de alguma maneira. Sim. E aí veio a nutrição. Eu gosto de nutrição. Mas não basta só gostar, porque gostar não sustenta, né? Eu tinha que acreditar, e eu acredito muito que a alimentação muda vida. E não muda a vida só da criança com TEA, com TDAH, criança atípica. Ela muda a vida da família por completo. Porque ela cuida de sintomas, né? A gente entende as causas, né? E aí eu falei,
é isso. É aqui que eu vou entrar na casa dessas pessoas. E foi aí que nasceu a Fernanda. A Fernanda nutricionista. É isso. E Biba, me conta, Biba, como é que é seu dia a dia? O que você faz? Eu já sei, tá, gente? Vocês não sabem, então ela precisa falar. Mas me conta sobre o seu dia a dia, Biba. Tá nervosa, Biba? Não, imagina, calma. Gente, tá sempre calma. Vai, Biba, conta. Então, Quem é você, Biba? Maria Gabriela, né? Já que ela não vai me chamar assim, eu me apresento assim. Sou professora de língua portuguesa e literatura, mas desde que eu comecei a faculdade, eu entrei no mundo da educação especial. Aí comecei como estagiária, hoje eu sou contratada pela Prefeitura do Rio. Eu acompanho o dia a dia dessas crianças, facilitando todo o dia a dia na escola, do aprendizado, das atividades externas. Então, eu acompanho esses alunos que são autistas, outros com deficiência intelectual, síndrome de Down, acompanho eles no dia a dia escolar. Eu tava aqui de boca aberta. Eu tava aqui, assim, admirada, porque é a Biba, né, gente? É a Biba. Eu admiro muito a Biba. Enfim, agora nós vamos entrar nesse contexto e na introdução do nosso tema, já que a gente conheceu um pouquinho de vocês. Então, eu queria saber, Fernanda, como o papel da nutrição, você falou um pouquinho, mas como esse papel da nutrição entrou na sua vida? E o que é essa nutrição especializada para crianças ou para um grupo geral? Explica um pouquinho. Então, eu foquei na nutrição integrativa. Né? A nutrição integrativa, ela não olha só para o prato. Ela olha o paciente de uma maneira geral, né? Na sua integralidade. E aí, porque de nada vai adiantar eu pegar uma família totalmente sobrecarregada, totalmente desgastada por questões de diagnóstico, de correria, de terapia, e entregar um papel, segue lá, dieta, só conta as calorias e boa sorte. Sim. Não vai funcionar. Quem acredita que funciona isso, não funciona. Sim. Eles vão chegar, vão colocar na gaveta e vão seguir a vida. Então, a nutrição integrativa, ela veio olhar as pessoas por completo, corpo, mente e emoções. E a alimentação, ela ajuda, né, a regular o sono, o foco, o humor. E quando essas pessoas, né, mudam a alimentação e tudo isso está regulado, a parte do aprendizado, que a Maria Gabriela ela vai falar melhor, a parte do aprendizado, a parte cognitiva e a convivência social, tudo fica melhor. Né? Então, o corpo nutrido, né, é um corpo onde não gera estresse na criança, onde a criança não fica irritada. E aí ela consegue fazer essa interação social e consegue aprender melhor, né? Porque ela está nutrida. Sim. Isso. Sim. E aí, Biba... Maria Gabriela, me conta, como é que você vive nesse acompanhamento no dia a dia? O que você faz no dia a dia de acompanhamento com essas crianças? O que você adota? Quais são os desafios mais comuns que você encara nesse acompanhamento? O desafio mais comum, que eu estava até conversando com a Fernanda, é a gente entender o universo da criança, né? Porque a gente tem uma sociedade que tenta colocar todo mundo numa forma. Sim. E essas crianças, elas não cabem nessa forma. E é isso que o acompanhamento do mediador faz. A gente tem que conhecer a criança, entender a criança, o que funciona para ela, o que não funciona, do que ela gosta, até para poder conseguir fazer ela aprender. A gente tem que conhecer esse aluno, aí fazer atividade lúdica, fazer atividade de acordo com aquilo que a criança gosta. Se a criança gosta de futebol, a gente vai pegar atividades que tenham futebol ali, que aí chama a atenção dele. Então, acho que o grande desafio é isso, é você não querer botar a criança numa forma, como a nossa sociedade gosta de colocar a todos nós, mas deixar a criança viver a individualidade dela e ajudar ela da maneira que a gente conseguir, mas sem tirar
assim, as características daquela criança. Né? Entendi. E na prática, Fernanda, como que você prepara essa nutrição? Você tem um filho. Como que você orienta para que as pessoas se alimentem de forma que favoreça, né, essa nutrição integrativa? Sim, primeiro não é só um papel, né? É um acompanhamento. É um acompanhamento diário com a família. Né? Então, eu preciso compreender a rotina dessa família. Então, por isso que só o plano alimentar não vai fazer diferença na vida dessa criança. Então, como é que é a rotina dessa família? Como é que é a rotina dessa criança? Que horas que acorda? Faz cocô, faz xixi? Tudo isso eu preciso saber para que eu consiga montar estratégias que, de fato, vão valer para que essa família consiga dar conta, né? Então, um planejamento voltado para a rotina, para os hábitos, para os gostos, né? Então, eu tenho aqui crianças que já chegaram para mim e só comiam, tomavam leite e comiam batata. Nossa. E assim, quanto mais tempo passa, mais desnutrida fica essa criança. E eu preciso que ela esteja nutrida para que o corpo funcione bem. Porque senão nada funciona bem. Entendi. E aí eu tenho que adaptar toda uma rotina, porque não é só comer saudável. É comer o que a criança consegue. Porque às vezes ela tem uma questão com textura, só come alimentos crocantes, só come alimentos mais molhados. Não sei, entendeu? Entendi. Então eu tenho, por isso integrativo, eu tenho que ver essa criança como um contexto geral, né? E não só, come tapioca e ovo, você vai emagrecer. E não é sobre isso. Entendi. Né? E nesse bloco, eu vou trazer para a Bimba uma pergunta. Do seu ponto de vista, como professora, como acompanhante, é acompanhante que fala? Como é que fala? Mediadora. Então, eu estou falando o termo errado. Como mediadora, como pode preparar a realidade mais acolhedora? Como é que você orienta para que os pais... Eu acredito que nem todos os pais, eu não sei como é que funciona o trabalho de uma mediadora, né, no dia a dia. Você falou um pouquinho, mas se quiser trazer mais exemplos, você pode ficar à vontade. Você é da rede pública, né? Sim, estou na rede pública. Rede pública. Então, como que os pais lidam com isso e como é que pode ser um olhar mais acolhedor para isso? O que é o seu ponto de vista? Assim, falta muita informação, né? Nem todos os pais têm acesso às informações necessárias para fazer o que é melhor para o seu filho. Porque os que dependem da rede pública para poder fazer os tratamentos, as terapias, muitas vezes não conseguem todos os acompanhamentos que a criança precisa. Né? Sim. Então, falta muita informação. A gente vê pais que conseguem um acesso maior, e a gente vê uma criança com um comportamento diferente na escola, aprendendo melhor, socializando melhor. E aqueles alunos que chegam com muita dificuldade exatamente por essa família, que não tem acesso a tanto conhecimento e não sabe como funciona o filho. Né? E não sabe lidar com o próprio filho. Então, é um desafio até para nós, mediadores mesmo. Então, falta, assim, ainda muita coisa para a mediação funcionar da maneira que ela deveria, né? Falta uma equipe multidisciplinar nas escolas, como psicólogo. Os professores, como é que lidam com isso? Quando tem que... então, eu sei que é um desafio muito grande. É um desafio. Porque você tem ali, você faz o papel de trazer toda aquela mediação entre o professor, os alunos e a criança, né? E aí você tem ali o professor que ele ensina, ele tem que passar aquela matéria. E como é que faz com uma criança? Atípica, isso. Aí vai mudar tudo. Não faz. É uma deficiência que a gente tem. Vamos falar a verdade. Vamos, gente. Nós estamos aqui para falar a verdade. Mas isso é uma deficiência das redes públicas ou é de forma geral? Geral.
Ela, enquanto professora e mãe atípica, né, sabe bem disso, né? Sim, e ela que está de frente, né, na questão da mediação também. Nós somos carentes de profissionais que queiram fazer diferença na vida dos nossos filhos, pelo amor de Deus. E aí não dá. Eu, como profissional, não conseguiria deixar uma criança, tô dando aula aqui para 20. Eu sei que é complicado você dar aula para 20 e mais uma criança atípica. E a criança aqui, ó, correndo e andando 5 horas de aula, né? E deixar jogada ali 5 horas de aula, porque é isso que acontece. Né? E aí não tem nenhum suporte. E aí quando exercícios, né, para você fazer em casa, porque assim, o pai, ele não tem informação, mas o professor que cada um no seu quadrado. O professor deveria dar ajudar nesse sentido. A linha, direcionamento. Né? O direcionamento para esse pai ajudar em casa. Porque se é um conjunto, todo mundo tem que ajudar. Se é uma equipe, então o professor deveria. Aí o professor não dá. E aí o pai também não sabe cobrar. E aí fica assim, enxugando gelo. Enxugando gelo. E aí quando você vê a criança já tá com 12, 13 anos, não sabe ler, não sabe escrever, não conseguiu evoluir na vida, né? Porque por descaso. Por descaso. E por parte de alguns profissionais e por desconhecimento dos pais. Agora uma pergunta assim, vocês acham que tem muitos pais que não querem reconhecer os filhos atípicos? Vocês sentem que tem muitos pais ainda que têm essa resistência? Não, meu filho é só agitado. Meu filho não, não. Sério, existem. Existem muitas. Eu sei que é um assunto muito delicado, porque nem todos os pais têm o conhecimento e acham que uma doença é uma doença. É um transtorno. Não, eles falam que é uma doença. Entendi. Né? É uma doença, e isso é uma coisa muito fora do normal. Não, meu filho, não querem aceitar os filhos assim. Então, mas é um transtorno que é muito comum da nossa geração. Está muito mais em evidência. E eu acho que essas oportunidades, essas portas que a gente tem para falar sobre o assunto é muito válido por conta disso. Porque as pessoas precisam ter mais conhecimento, ter mais acesso. As pessoas não sabem. Às vezes é uma criança que já demonstra um comportamento diferenciado, um comportamento já atípico, um comportamento, me corrijam se eu estiver falando o termo errado, tá? Porque eu também não sou a pessoa especialista no assunto. Inclusive, a gente ia ter uma pessoa especialista em pedagogia, né, especializada. Ela não pôde vir por uma questão de saúde, mas... Então, esses pais precisam também entender o papel fundamental deles, não é só jogar a criança na escola também. E exigir isso. Principalmente quando, claro, nós vamos aqui falar, né, que a nossa rede pública ela é muito falha e ela tem muitas deficiências. Mas nas redes particulares, é exigir mesmo, eu estou pagando, eu quero um ensino diferente para o meu filho. Será que aqui não tem nenhuma professora? E não é simplesmente deixar o filho lá e deixar o filho vivendo a vida com a mediadora. Não, até a mediadora lá, ela se vira e vou viver minha vida. Não é bem assim. E né? Graças a Deus que tem uma mediadora. Ainda bem que tem, né? Porque em muitos lugares é uma assistente. É a menina que foi contratada para dar banho que toma conta da criança. Isso. Então, assim, nem sempre a pessoa que tá ali ajudando, não tô falando da escola pública, isso geralmente acontece nas escolas particulares também. Não tô falando da mediadora, que é uma pessoa que foi contratada e capacitada, né? Eu tô falando da menina que é chamada muitas vezes de mediadora. Ele foi difícil para mim, ele é difícil para qualquer um, né? E assim, a gente sabe que o nosso filho tem algo, né, diferente, mas a gente também não quer saber, né? A gente não quer escutar. Né? E o médico, ele não me deu o diagnóstico. Quem me deu, não me deu um diagnóstico. Ela conversou comigo, foi na escola. A escola observa muito. Coloque seu filho na escola, a gente vai ver o que ele tem. Eu não posso dar diagnóstico, mas eu sei, né? Porque a gente conhece criança. Sim, né? verdade. E quando eu recebi o diagnóstico, quando eu recebi a notícia da escola, o meu mundo abriu, o meu chão abriu, eu não sabia o que fazer, eu fiquei desnorteada, não sabia. E eu tinha duas opções. Ou eu
não aceitava Sim. e vivia a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Ou eu aceito e vou tentar fazer, o tempo todo eu falo, né? Tentar fazer a diferença na vida do meu filho. É isso. Né? Isso. E aí foi o que eu fiz. Tentei fazer a diferença. Estou tentando até hoje. E vou tentar infinitamente, né? É óbvio. Porque é pra sempre. Né? É pra sempre. Não é uma doença, então não tem cura. É isso. As pessoas precisam entender que não é uma doença, Isso. né? É um transtorno. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Vamos falar sobre impactos e cuidado familiar. Mas antes eu queria fazer uma pergunta para Biba. Biba, o que te motivou a entrar nesse mundo de mediadora? Como professora e mediadora, o que te motivou? O que te chamou mais atenção nisso? Bom, assim, como eu falei, eu entrei pelo estágio da faculdade, né? Sim. E à primeira vista eu já me apaixonei pela área, né? Porque eu tenho muito essa coisa de querer acolher, de querer cuidar e de ver ali aquela criança segregada na sala de aula, muitas vezes sem nada para fazer, ou então com uma folha para colorir, porque tem uma visão de que a criança não aprende, que ela não pode fazer nada. E eu olhava assim, eu falava, nossa, a criança pode fazer mais. E comecei a fazer isso, além do acolhimento emocional, que quando a criança não tem um mediador, tem alguns que têm dificuldade na socialização, os outros alunos não chegam perto. Agora está mudando muito isso, né? Mas no início a criança ficava ali sozinha no canto, sem ter nada para fazer. Aí eu comecei a olhar, porque eu sou uma pessoa muito tímida, então acho que eu me coloquei no lugar da própria criança. Daquela coisa de ser tímida e ficar ali no cantinho da sala de aula jogada, né? Mas eu percebo, eu conheço você, vou reforçar, há muito tempo. E eu acompanhei muito a sua trajetória, né? Eu vi a tua evolução, eu vi os pontos, né? Os picos, né? Da nossa fase de adolescência. Né? Da nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta. E hoje eu tiro o chapéu para você, Biba, porque foi uma evolução e um passo muito grande que você deu, e esse acolhimento, né, que a gente precisa ter com as pessoas que são mais tímidas, né? As pessoas que sofrem, não estou falando que você não precisou de um acompanhamento que você venceu. Você precisou de um acompanhamento, de uma pessoa para te ajudar. Há muito tempo de terapia, não foi, Biba? Muitos anos de terapia. Alguém te assistindo, não é isso? Sim. E alguém te assistindo, alguém ali olhando para você, falando assim, também. Te acolhendo. E isso é importante. Quando você traz isso e você fala assim, nossa, o que me motivou a ser hoje mediadora, professora, e é esse contato com pessoas. E o mesmo para você, Fernanda, né? Sim. Que você olhou para sua situação e falou assim, tá, e aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar, meu irmão, eu vou entrar nessa área, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu filho? O que eu posso fazer para melhorar a vida das outras pessoas? O que eu posso fazer para ajudar mães que estão na mesma situação que eu? Então eu acho que isso é de tirar chapéu. É um propósito. É um propósito maior. Eu acho isso louvável real. E eu, assim, eu tô muito feliz de receber vocês aqui por conta disso, porque eu acompanho a Biba desde de nova e sei a evolução que foi isso tudo e o que te trouxe. Eu tenho certeza que eu já sabia que você ia falar negócio de acolher, porque ela sempre teve com os sobrinhos. Sim. Ela tem um carinho enorme pelos sobrinhos. A Marina vai ver isso? Para meus sobrinhos, com certeza. A Marina vai ver esse vídeo? Marina. Vou obrigar ela a ver. Olha, a Marina, ela trocava os passeios comigo pra ficar com você quando era pequenininha, tá? Você se orienta, hein, Marina? E aí, eu lembro do cuidado que ela tinha com os sobrinhos dela, comigo, às vezes, eu sempre fui muito agitada. Sempre fui muito agitada, muito elétrica. E a Biba sempre ali me acompanhando, sempre ali, não, vamos, tá bom, vamos, vou estar ali com você. Gente, ela faz isso. Sempre. A Biba sempre foi assim. Ela tava falando, eu falei, o teu é muito agitado, meu filho. Aí, eu sempre fui. Aí ela, não, mas o teu é tranquilinho. A Biba, é a Biba. Eu surtando. A Biba, ela é assim, ela é nesse nível. Meu talento, não sei. Ela tem esse poder com ela de acalmar as pessoas. Ela me acalmava, eu sempre fui muito agitada. A Biba, não, pensa.
vezes eu levava a Bia por algumas furadas, levava. Mas... Que isso, Brasil! Mas ela sempre estava ali comigo, me acompanhando. Então, desde sempre, a Biba sempre foi assim. E aí agora, Fernanda, eu queria entender com você, já entrando nesse lado, né, de impacto, cuidado familiar. A Biba já trouxe um pouco sobre essa contextualização. Por que ela olhou para essa área e falou assim, essa área tem uma deficiência, eu vou entrar lá. Né? A Biba olhou e falou assim, tem uma deficiência, eu vou entrar lá. Eu preciso suprir essa deficiência, preciso estar lá acolhendo as pessoas, eu preciso acolher. E você, Fernanda, como é que é o teu trabalho com as famílias? Você atende apenas as famílias ou você atende as crianças também? Como é que é esse lado? Então, eu não atendo separar, né? É um conjunto ali. Porque uma família, nenhum protocolo nutricional funcionará se os pais estiverem sobrecarregados. Sim. Não vai, porque os pais são o espelho, né? É o exemplo. Então, se eles estão sobrecarregados, eles não vão conseguir passar nada para ninguém, muito menos para o filho. Eu vejo quando eu estou muito mais estressada, o Theo já fica estressado, e aí eu tenho que engolir o estresse a seco para não passar para ele, porque é assim que funciona. Então, eu acolho primeiro essas famílias para cuidar do que as deficiências entre eles, né? Então, uma mãe com uma autoestima mais elevada, um pai com mais energia, né? Eu tenho ali uma criança menos irritada, uma criança menos agressiva, né? Então, assim, tudo é dentro de um contexto. Então, eu cuido da família. Costumo dizer que quem tá precisando primeiro, eu falo. Quem tá precisando... Vamos lá, aí a mãe já fila, vem gente. assim, ó. Eu. Na filinha. A mãe já vem aqui, ó. Eu. Né? Mas você tem um consultório? Como é que funciona Não, isso? eu atendo online. Online. Por quê? É um atendimento diário. Eu tô aqui, ó, o tempo todo com fulano. Meu filho surtou, não sei o que, não tá indo ao banheiro. Ou então tá com diarreia. Aí a gente tem que mexer na alimentação. O que tá acontecendo? O que causou isso? E tem que pensar em todo um contexto para fazer os ajustes alimentares. Entendi. E aí, já caminhando um pouquinho já pro final, ainda tem alguns... Que isso, já, vamos passar rápido. Viu? Passar rápido. Nem cruzei nem cruzou a perna, não deu nem tempo, né? Demorou mais a vida do que a Pois é, gente. Vocês pegaram muito engarrafamento? Não, longe porque é longe mesmo. Não, que isso, Gabriela. Olha, Gabriela, essa boquinha, essa boquinha. Essa boquinha, Biba. Mas enfim, eu vou fazer, nós temos um quadro de perguntas rápidas. E essas perguntas rápidas perguntas e respostas rápidas, tá? Então eu vou fazer essas perguntas e aí vocês fiquem à vontade. Acho que eu vou fazer, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma para cada uma, tá? Então, Biba primeiro. Um mito sobre o autismo que você gostaria de derrubar? Que o autista não aprende. Eles aprendem, só que no outro ritmo. Rápido, Biba, é rápido. Pronto, eles aprendem. Ok. Um hábito alimentar que faz a diferença real na vida de uma pessoa, da criança. Previsibilidade. Aí agora para as duas. Eu ia explicar. Não. O pessoal vai ter que dar um Google. Uma frase que você diria para uma mãe atípica cansada. Que cada avanço conta. Cada... Pode concluir. Você já está fazendo o melhor que você pode. Então, cada conquista precisa ser comemorada. Para muitos, um apontar, né, algo pode ser irrelevante. Para a gente é um avanço na comunicação, por exemplo. Então, tudo precisa ser comemorado, mesmo que for passos de formiguinha, e você já está fazendo o que você pode. Né? Não se cobre tanto. O que você diria para uma professora lecionando para uma criança atípica? Para enxergar essa criança e não tentar colocar ela na forma, mas conhecer a criança, ver o que vai funcionar com ela, do que ela gosta,
o que ela vai conseguir aprender ou não, né? Tudo bem, vão ter coisas convencionais, né? Como tabuada, que realmente para eles vai ser mais difícil aprender. Mas vão ter outras coisas que eles vão se sair super bem e coisas que deixam até a gente impressionada, né? O próprio filho da Fernanda, ele ainda é não verbal, mas ele pega o sistema dele de comunicação que para mim é coisa de outro mundo e ele tira onda com o tablet dele, né? Então, se a gente for dizer que a criança, assim, querer, como é que eu posso dizer, medir o conhecimento da criança pelas coisas convencionais, a gente vai se decepcionar. Mas se olhar fora da caixa, vai ver a potencialidade dessas crianças de uma maneira surpreendente. Tem que olhar fora da caixa e olhar a criança como ela é. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei do meu irmão. O meu irmão, a mãe dele descobriu o transtorno para autista. É assim que fala? Do espectro. O espectro. Espectro? Como é que Espectro. Espectro autista. Então, descobriu. E dali em diante é um desafio, né? Quando a gente descobre, para ter um acompanhamento com psicólogo, para ter um acompanhamento aí, até hoje a mãe luta, né, para ter uma vaga numa rede pública, para ter um acompanhamento, né? E aí eu vou até mandar esse episódio porque eu acho muito válido. Qualquer escola tem mediadora? Não. Tem que pedir. Muitas vezes pede na todas as justiça. escolas têm E mediador. mesmo assim não mandam. E também o certo seria um mediador por aluno. É uma coisa que não existe, né? Fica um coletivo, é muito difícil, né? Quando você tem que ficar com vários alunos, porque cada um tem uma especificidade, né? E não dá para atender a todos da maneira que funcione. Entendi. A gente vai enxugando gelo também. Entendi. E alimentação? A alimentação é típica para criança ou para adulto também? Todo geral. mundo, geral. E a alimentação também não é fácil você encontrar esse tipo de especialidade. E aí, por isso que eu quero trazer vocês aqui, porque é um assunto em comum. Sim. Né? Não é tão popular se falar sobre uma pessoa que vai acompanhar meu filho na escola. Como assim? Não, eu sou mãe, eu vou lá. Tem muitas mães que vão também. Eu sei de algumas mães que vão também, que acompanham. Não, eu vou lá, eu acompanho. Não sabem dos seus direitos, né? Uhum. Não, você tem o direito a ter uma mediadora ali na escola e tudo mais, mas não sabem. E ainda assim também não sabem que existem métodos em que vocês podem reduzir alguns sintomas, através da alimentação. Então, gente, é isso. Quero agradecer a vocês. Eu que agradeço pela oportunidade de plantar uma sementinha aqui nesse canal. É isso, né? É isso. Não, e outra, vocês vão ter que voltar mais vezes, ou a gente ir até vocês, sabe? Porque tem muitos assuntos ainda. E como a gente aqui tem tempo, né? A gente tem tempo, e aí fica corrido. Mas vocês precisam falar mais sobre isso. Sim. Sejam mais ativos nas redes sociais de vocês. Façam mais parcerias para poder divulgar o trabalho de vocês, porque é um trabalho excelente, é um trabalho que precisa disseminar, é um trabalho que precisa de atenção. Né? É atenção. A gente tem aí muitas pessoas que têm filhos, ou que descobrem grande. Inclusive, eu tenho que fazer o meu teste, porque eu já falei pra Biba. Biba, eu acho que eu tenho TDAH. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá no meu neuro, eu já falei pra Biba, eu sou muito agitada, eu tenho alguns comportamentos. Então, assim, às vezes você desenvolve isso já adulto e não sabe, então tudo isso influencia. E muitas coisas você nem poderia estar comendo. Exato. Aqui, ó, eu comi, gente, eu comi pão com presunto na frente da nutricionista, gente, os bastidores. Enfim, então é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de vocês. Foi muito rica a presença de vocês aqui. Tem muito do que agregar. Tem muita coisa. Eu quero que vocês deixem a página de vocês para as pessoas seguirem, acompanhar o trabalho de vocês. Eu não sei se a Biba acompanha, faz muita coisa, muitas postagens. Não tem uma profissional. Vai criar. Vou ficar aqui em cima dela. Isso, cria. Mas você, Fernanda, tem uma página profissional, né? Sim. Então, pode deixar ela.
Eu tenho um Instagram, né, de nutrição, então é nutri.fernandooliveira. E eu tô construindo um canal no YouTube também, Cozinha Típica. Ali com meu filho, né, ele ama cozinhar, eu consegui colocar algumas receitas que vão fazer também diferença aí na vida das famílias. Então, gente, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por tudo. Acompanhar a gente aqui até o final, para ficar aqui ouvindo a gente falando vários assuntos que talvez algum termo tenha fugido e a gente não conhece. Dá um Google. Não conhece o termo? Dá um Google. Mas a gente tentou aqui quebrar e desmistificar muitos mitos que tem por aí e muitas histórias aí paralelas que não são sobre a fundo sobre o assunto. Mas é isso, gente. Então, beijo, curta, compartilhe, siga a gente, siga todas as páginas e é isso. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Acho que quando é em dupla é melhor, né? Tem uma... Deixa eu falar outras coisas. Eu não sei. Tem banheiro. Tem banheiro, tem papel higiênico.